minha gente, estou aqui mais uma vez com vocês para fazer mais uma denúncia, assim, infelizmente elas não param. E hoje eu tô aqui, como vocês podem ver, na companhia da minha vozinha maravilhosa, que vocês já conhecem muito bem. E já vou iniciar o vídeo falando pra vocês o seguinte, gente, essa criatura aqui, ela só não é perfeita porque ela é muito chata, pega muito no meu pé, desde sempre, isso não é de hoje, e por isso a gente acaba que sempre se desentende muito, né, bastante. Mas quem tem família e valoriza a sua família sabe que isso é normal, faz parte, e os nossos momentos de desentendimento são apenas isso, momentos. E por isso que hoje eu estou aqui, como eu sempre estarei, sempre que eu sentir que algum membro da minha família está sendo ameaçado. E o que acontece hoje, gente, basicamente é que, como vocês bem podem constatar, a minha avó, ela já está ficando velhinha. E o que acontece é que, basicamente, por causa de alguns milhões, quem já sabe dessa história tá sabendo de tudo, quem não sabe, fica entendendo um pouco mais agora, é que por causa de alguns milhões pertencentes à minha família, ou seja, meu pai e minha mãe, meu pai que é o filho de criação dela, as duas filhas dela, que foram criadas pelo meu pai e minha mãe e por ela, juntamente a neta dela, filha da filha mais velha, estas aí até os 33, 30 e 11 anos de idade, formaram uma quadrilha, essas duas filhas dela, usando dessa mesma criança para tentar matar o meu pai e com isso tomar os milhões que eu acabei de citar para vocês. Algo que até então era até comum, entre muitas aspas. A questão toda foi que ao se associarem com o pai delas, que é um pedófilo que abusou sexualmente do meu irmão mais velho e que vem infernizando a minha família há mais de 20 anos com denúncias falsas e não somente isso, mas também estarrecedoras, foi que a situação se agravou mais ainda, porque eles agora têm dois motivos para tentar encobrir os crimes dele, que é o crime de pedofilia e de múltiplas tentativas de homicídio. Então, o que aconteceu basicamente foi que se armou toda uma operação criminosa mesmo, digna até mesmo de uma trama de novela, eu digo para vocês. No novo ataque que aconteceu de novembro pra cá, essa quadrilha se dirigiu até a DEAN para prestar denúncias terríveis, uma mais asquerosa que a outra, e o erro deles foi principalmente ter colocado a mim, minha avó, meus irmãos, nossa família de fato, como se fôssemos vítimas do meu pai. E aí nós, sabendo dessa ocorrência, né, nós tomamos ciência desse fato, prontamente nos dirigimos até a DEAN para esclarecer e desfazer esse mal entendido. Só que o que aconteceu que chegando lá a gente descobriu, né, que não era mal entendido nenhum, era de fato uma armação, uma vez que a delegada simplesmente nos expulsou da delegacia e se recusou a ouvir qualquer um de nós. Assim que percebemos a verdadeira gravidade dessa situação, nós nos encaminhamos ao Ministério Público para prestar nossas denúncias e acredite, todas as respostas que nós recebemos depois desta armação foi positiva para nós, porque ao contrário do que muitos acreditam, a justiça no Brasil ainda funciona. E da mesma forma que eu posso sim dizer para vocês que eu vou ver Sérgio Moro sendo preso, eu vou ver cada membro dessa quadrilha sendo encarcerado e pagando pelos seus crimes. Porque o erro principal deles foi eles não só atacarem completamente a integridade moral do meu pai, porque isso não se limita só a ele, isso atinge a todos nós, e basicamente o fato delas terem acreditado piamente que nós éramos tão podres quanto eles e que iríamos simplesmente aceitar participar dessa nojeira e matar o meu pai simplesmente para que pudéssemos dividir alguns milhões. Eu, por exemplo, tive inúmeros prejuízos causados por essa quadrilha porque o psicopata velho pedófilo desse meu tio, né, pai dessas duas filhas de minha avó, simplesmente contratou pessoas da minha vizinhança, 3 pessoas que moram no mesmo bairro que eu, para sair difamando a mim e a minha família de porta em porta. O que acarretou em um decréscimo enorme, tipo, totalmente de uma hora para outra, na quantidade de alunos no curso de inglês gratuito que eu vinha administrando aqui pelo subúrbio. Como também o meu emprego na Secretaria de Política para Mulheres, onde a situação foi ainda mais crítica, uma vez que a própria chefe de gabinete, Aldinha, me chamou na sala dela para informar que eu teria que ficar na geladeira por 3 meses, como eu estou no presente momento, por simplesmente estar trazendo constrangimento para a secretaria e para ela, dizendo que eu não era normal por ter 23 anos e ainda ser virgem, que julgando pelo meu comportamento, que ela julgava, dando meu comportamento como a minha cabeça, não era normal, e mesmo eu apresentando um laudo psiquiátrico de eu estando perfeitamente bem, atestado por um psiquiatra, e eu sendo procuradora do meu pai, por ele ser acometido de uma depressão severa, terrível, e que ele não tem condição nenhuma de cuidar de si, por isso que eu que cuido dele, ainda assim, ela insistiu que eu precisava fazer psicanálise e terapia, e nenhum laudo de um psiquiatra foi suficiente para ela entender que aquela sugestão era completamente descabida. Diante de tudo isso e também de questionamentos acerca de postagens nas minhas redes sociais pessoais, que nunca tiveram nada a ver com o meu ambiente de trabalho, eu fiquei, sim, extremamente constrangida, me senti, de fato, humilhada, até porque eu estava sentindo como se eu estivesse sendo coagida a abandonar minha família em um momento de uma situação tão séria que nós estávamos lidando. E a questão toda é que, eu aproveito até para dizer isso, que se o PT
por se compor, de se resumir em pessoas como a Aldinha, eu opto por não fazer parte desse partido. Porque a realidade é que eu sou uma vítima de calúnia e difamação pela parte de um pedófilo e uma advogada que foi formada advogada pelo meu pai e por opção se tornou uma ladra e uma assassina. Que eles chegaram para todos os órgãos de justiça que usaram, até hoje estão usando, tripudiando da justiça, para poder dizer que eu e meus irmãos sofremos na mão do meu pai todo tipo de tortura, todo tipo de abuso, até mesmo mutilações nas genitais, sendo tudo isso uma grande mentira. Tudo de bom que existe em mim, na minha pessoa, eu aprendi com o meu pai. Uma dessas coisas é que a família vem sempre em primeiro lugar. Psicólogo não é médico, psiquiatra sim. E foi um psiquiatra quem emitiu o meu laudo. Justamente porque eu estou pleiteando a curatela definitiva do meu pai por ele estar de uma forma que ele não sai de casa já há mais de 5 anos e não tem mais condições de gerir as coisas mais básicas da própria vida. Meu pai é simplesmente a melhor pessoa que existe nesse mundo, que já existiu e que provavelmente vai existir. E se eu não tivesse disposição pra cuidar dele dessa forma, eu não seria diferente das pessoas que estão levantando essas falsas acusações contra ele. Então quem quiser me acusar por proteger, defender, lutar pela minha família, por ser virgem com 23 anos ou por qualquer coisa que seja, podem fazer isso à vontade. Disposições não vão me faltar para abrir mais processos, até porque as pessoas que estão encrencando com isso, os falsos testemunhos que estão sendo levantados, o processo já foi aberto e o meu laudo atestado de virgindade já foi emitido até pelo próprio IML. Isso tudo é só porque hoje em dia tá todo mundo se achando um monte de deuses e não passa de pura megalomania. Mas quanto às minhas polêmicas, o que eu posso dizer a vocês é o seguinte: não atingem em nada ao PT, porque o PT é um partido de esquerda e não tem polêmica maior nesse mundo do que a fome, que é uma coisa que o PT abraça com unhas e dentes. Então, se por algum acaso o PT quiser me varrer pra debaixo do tapete, essa parte eu não tenho como dizer pra vocês que vai me afetar de alguma forma, porque nesse quesito eu sou igual ao Lula. Eu não troco a minha dignidade por nada, muito menos por um salário. Eu sou criada até hoje pelo melhor pai do mundo e fui preparada para isso. Eu nunca trocaria minha dignidade por um salário. Então sim, Aldinha, você me deve desculpas por ter me constrangido, me colocado como anormal e colocado as pessoas da secretaria contra mim, uma vez que eu sou vítima na história. E ainda tem a questão: se a diferença não existir, esse mundo é uma mentira. Não existe esquerda, não existe direita, é tudo simplesmente interesse pessoal. E neste caso em específico, o resumo de como eu estou me sentindo hoje é como se eu tivesse sido escolhida como uma bruxa para o PT poder queimar na fogueira. Então, se esse for o caso, vocês podem me desligar sem a menor preocupação. Porque eu não quero e definitivamente não preciso mendigar a atenção de ninguém, não vou me justificar para ninguém. A minha questão é pessoal e judicial e eu sou apenas uma mulher de 23 anos que ama a Deus acima de tudo, abaixo dele a minha família e, por consequência, os segregados e injustiçados de forma geral. Enfim, a minha motivação maior para ter vindo fazer este vídeo hoje é porque na noite de ontem a minha avó quase morreu com pico de pressão, simplesmente porque, assim como eu, ela tem sido uma vítima constante de toda essa armação, vem sendo pressionada a mentir, como suas filhas estão fazendo, e por ela ter personalidade, coisa que está muito em falta nas pessoas hoje em dia, ela é atacada constantemente e continua praticamente sendo forçada a mentir a todo instante. Ontem, por volta das 6 horas, foi um rapaz da Limpurb que teve aqui, procurando especificamente por ela, extremamente chateado por ela supostamente ter feito uma denúncia, reclamando deles que atrasaram com o serviço, não coletaram o lixo na rua, ao que ela se justificou, dizendo que ela nunca havia feito denúncia nenhuma. Ela falou que foi sim a armação de pessoas que vivem na nossa área, que já tem o costume de fazer isso, e ainda assim, mesmo tendo conversado com os rapazes direitinho, que compreenderam toda a situação, ela sofreu esse pico de pressão e até hoje ela já amanheceu passando mal. É mais por isso que ela hoje tá ainda assim com o efeito do nervoso que ela ficou, é mais por isso que vocês não estão vendo ela matraqueando do meu lado, como vocês sempre veem, ela tá mais quietinha. O bom é que a população ao nosso redor, nossos vizinhos, já compreendem bem essa situação, obviamente é uma coisa que já não acontece de hoje, e eles mesmos que vieram até nós para dizer que sabiam bem quem era que estava espalhando mais essas mentiras. E aí, diante disso, o que a gente faz? Temos que ser chiques e finas, omitir os fatos para não gerar escândalo, ou temos mesmo que jogar a merda no ventilador? Porque eu afirmo para vocês, enquanto vida eu tiver, eu vou continuar protegendo e defendendo a minha família, porque eu tenho família e porque quem não consegue compreender a minha situação, a situação que eu venho passando, são pessoas podres, perversas, cruéis, que nunca nem souberam o que é viver num seio familiar de fato. Enquanto essa afirmativa for validada, eu serei Valentina, filha espiritual de Oxóssi, cuja religião que eu sigo é o Candomblé, e que desde que eu me entendo por gente, me tornei sacerdotisa de Amin Oxorungá. E mais uma vez eu afirmo pra vocês, tal qual Lula, eu não troco a minha dignidade por nada, muito menos por um salário. Então, Aldinha, você pode fazer o que você quiser, que a mim você não está dizendo nada. E muita boa sorte
sorte na sua campanha de vereadora de 2024. Na verdade, Valentina, eu estou muito triste com essa atitude, tá entendendo, do PT. Eu não esperava que vocês fossem agir assim, principalmente após tudo o que Lula passou e que nós acompanhamos. Como é que agora? Tem o do padre, não é isso? Júlia Lancelotti. Sim, o padre passou por essa situação, teve o apoio. Como é que Valentina passa pela situação que elas vêm passando e vocês achariam que ela deveria abrir mão de proteger a família dela, de proteger o pai dela? Eu achei feio. Eu espero que o PT não seja isso que eu estou pensando. Cadê a atitude de vocês? Será que o PT é tudo isso? Ou não? Tem uma dúvida agora na minha mente e eu gostaria de tirar. Algo que eu sempre falei foi o seguinte: para você apoiar um pedófilo, você é igual a ele. Para você apoiar um assassino, você é igual a ele. Para você apoiar ladrões, você é igual a ele. Para você apoiar golpistas, você é igual a eles. Para você apoiar mau caráter, você é igual a ele. Esse é o pensamento que eu tenho referente a todos aqueles que apoiam pessoas desse tipo. E moral da história, gente. Antes de chover, Nambu já vivia. Botava o cu pra cima e com isso passava o dia. Entendedores entenderão.